Olá! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a essa live, essa conversa de hoje para o lançamento do livro Frederico, das autoras Simone Mota e Bárbara Quintino, um livro da Editora do Brasil, que entra agora nas redes da Livraria Travessa. E para a gente começar esse papo, eu vou me apresentar. Eu sou a Penélope Martins, sou escritora, narradora de histórias. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, óculos, porque já passo da idade de andar sem os óculos. E vou receber aqui a Simone Mota primeiro, que vai chegar, vai se apresentar, e depois a Bárbara Quintino, que fará a mesma apresentação. Vamos lá? Simone? Olá a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui para o lançamento do livro Frederico. É muita ansiedade que a gente fica, né, para esse primeiro momento de contato, de mostrar para as pessoas o livro novo, né? Alegria, ansiedade, são muitos sentimentos misturados, mas eu vou tentar me apresentar no meio desse turbilhão de sensações. Eu sou autora de literatura infanto-juvenil. Frederico é o meu 11º livro publicado, segundo pela Editora do Brasil. Também sou roteirista e curadora de projetos culturais, né? Sou MEI e realizo alguns projetos culturais também direcionados ao público infantil, né? Sempre pensando em literatura e livros para esse público. Minha formação nessa área é recente, né? Eu fiz uma transição de carreira já depois de uns 20 e muitos anos. e hoje meu ofício é escrever. Que linda. Simone, faz a sua autodescrição para a gente, quem está te vendo, Certo. poder te ver melhor. E quem não puder te ver, saber que você é essa mulher maravilhosa. Certo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos bem cacheados, no momento estão coloridos num tom de mel, assim, quase um louro escuro, e uso óculos de aro preto, pelo mesmo motivo de Penélope, né? Porque a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, um pouquinho mais cansada, e uso aparelho dentário. Muito bem. O aparelho dentário é o elemento da adolescência que a gente não vai largar. Exato, tem A que ter Bárbara, alguma coisa. isso mesmo. Bárbara, chega para conversar com a gente. Conta um pouquinho de você, minha querida. Olá para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo, assim, eu estou muito feliz com estar participando aqui com vocês, muito obrigada. É uma alegria imensa estar no lançamento do meu primeiro livro, assim, como ilustradora. Eu sou ilustradora, também fazendo uma transição de carreira, estava na área da arquitetura, e agora estou como ilustradora apenas, e sou batuqueira, sou uma mulher negra clara, com cabelo crespo, meio ruivo, e uso óculos também. Todos nós de óculos, né? Os óculos são redondos e marrons, e isso. E atrás da Bárbara tem uma floresta inteira de samambaias e lírios, e a gente está aqui numa paz imensa olhando para as plantas do seu jardim, do seu jardinzinho dentro de casa. Ô, Bárbara, coisa boa. Eu vou começar um pouquinho por você, porque eu e a Simone já somos velhas conhecidas. Então, e a gente quer muito te dar as boas-vindas à literatura para a infância. Eu tenho certeza que as minhas palavras vão de encontro ao coração da Simone. A gente quer muito te dar as boas-vindas. Então, eu queria que você começasse essa conversa muito livremente por uma imagem do livro Frederico. Eu queria dizer um pouco dessa imagem, eu queria perguntar o que essa imagem traz da Bárbara. É uma imagem que me encantou muito, 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 Bárbara, porque é uma imagem que traz o Frederico à frente,
um fogão atrás, com chaleiras apitando, e os avós sentados, sorrindo ao redor desse menino que é o centro da cena. Os avós de cabelos branquinhos, coloridos, vestindo roupas coloridas, eu acho que aquelas roupas trazem também uma atmosfera acolhedora da infância do Frederico. Eu queria que você fosse dar essa imagem para você, Bárbara. Quem é a Bárbara criança que agora faz livro para criança? Pois é, essa imagem é a primeira imagem do livro, das primeiras páginas, né? Eu tentei me conectar muito com... É muito doido, assim, porque eu, na verdade, eu não conheci meus avós, nenhum deles, assim, né? E meus avós, a avó do Frederico é uma personagem muito importante para o livro, assim, né? Acho que a gente aprende muito com ela e o Frederico também, eu sinto que ensina muito para ela, assim, e, enfim, era um personagem central, assim. E aí eu tentei me conectar com os avós que eu conhecia, das pessoas próximas, assim, as pessoas mais velhas. E eu sou mineira, assim, as casas da minha infância geralmente eram de chão de cimento, assim, queimado, e tinham uns fogões desses de ferro, assim. Então, eu tentei, nessa imagem, trazer um pouco dessa minha infância, assim, e com as pessoas mais velhas ao meu redor, assim. É isso. Essa imagem, então, reconstrói um pouco até do que você gostaria de ter tido, talvez. Sim, sim, total. É um... É, é muito... É muito louco, assim, né? Porque as pessoas mais velhas, elas nos ensinam muito, assim, eu sinto. E acho que tem um grande afeto por avós e avós, tipo, de laços sanguíneos, mas também tem um grande afeto também pelas pessoas da rua, pelos nossos vizinhos mais velhos, que às vezes nos levavam doce, a gente ia buscar doce, assim. Enfim, a minha infância é muito permeada por isso, assim. Por Então, eu me por reconheço. essas outras gerações, né? É, Que bonito. Bonito você começar falando disso, que vai trazendo a história de tantas outras pessoas que já, né, que trilharam caminhos para que hoje a gente esteja aqui, para que as crianças estejam no futuro também contando as histórias delas. E aí, Simone, quando você começa o Frederico, esse menino tão encantador, e você escreve essa história. Eu queria primeiro que você, nessa pegada da Bárbara, que você contasse um pouquinho para quem está assistindo como que é escrever a história e aí depois, pum, receber as imagens, né? E aí o Frederico, que conviveu com você antes, só na imagem que você fez dele, de repente ganhou um corpo de uma outra pessoa que se apropriou da sua história para criá-lo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é esse sentimento para os leitores, para as leitoras, da autora que recebe a história com corpos, né? Com corpos variados e com carinhas, e o trabalho da Bárbara é muito forte, né? É muito impactante, tem muito eu acho que a gente sente muito essa origem da Bárbara arquiteta, né, Bárbara? Você tem formação em arquitetura, né? sim, quase formação. A gente sente um pouco que tem alguma coisa ali nas formas e tal. Como que é, Simone? Conta. Bom, eu tenho que sempre agradecer porque todas as vezes que eu me deparo nesse momento, né, de ver as ilustrações da história que eu escrevi, sempre são momentos muito felizes. Com a Bárbara não foi diferente, assim. Porque quando a gente escreve, eu, pelo menos, né, quando eu escrevo a história, por mais que a gente tenha um desenho do personagem, por se tratar de história para a infância, você já ter essa consciência de que, junto à sua narrativa, se somará uma outra narrativa extremamente importante para que o livro seja um objeto lindo como está o livro do Frederico,
eu já escrevo um pouco desconectada de um formato assim exato de quem é o Frederico, né? Na minha cabeça, obviamente, está claro que ele é um menino negro desde sempre, que a família dele é preta, tudo isso tá claro para mim. Mas se ele tem o cabelo raspado, se ele é magrinho, gordinho, alto, baixo, essas coisas todas eu tento não colocar na minha cabeça. É difícil, eu confesso. Mas eu tento não criar muito justamente para não gerar uma expectativa e nem induzir o trabalho de uma outra pessoa, que eu acho que tem que ser livre, né? Porque eu acho que quando o ilustrador ele tem a leitura dele e uma liberdade de criação, geralmente, no meu caso, em todos os casos, é muito rico, porque a gente com texto, com a ilustração da Bárbara, a gente tirou texto, sabe? Porque a ilustração dela é tão intensa, né? A leitura que ela fez do meu texto trouxe uma narrativa ilustrada tão forte que muitas partes do meu texto ficaram desnecessárias, porque a imagem já falava, né? Então, você receber uma imagem que fala o teu texto é de chorar, sabe? Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto. Eu só sei que é muito forte e muito bom. Bom, É realmente... eu acho que é um privilégio, né, Simone, Sim, quem trabalha sim, com literatura para a infância sim, também, porque a gente fica um pouco em contato com a nossa infância sim. sempre, né? E Isso eu é como a um Bárbara, né? privilégio. Eu como a Bárbara, eu só convivi com a minha avó materna por um período muito curto, né? Mas, obviamente, eu tive a presença das minhas tias, de outras pessoas mais velhas por perto, e eu tenho um respeito e uma memória, assim, de troca com as pessoas mais velhas, que é muito agradável. Então, eu tenho sempre vó nas minhas histórias, eu acho. Se procurarem direito, vão sempre achar uma avó nas minhas histórias, porque é muito presente, né? Essa coisa do mais velho que cuida, que ensina, que conta uma história, que tem um caso da época dele para contar, e que, se você prestar atenção, tem sempre alguma coisa que dialoga com o que você é ali enquanto criança, né? Então, e também as brechas que a gente sempre deixa no texto, né? Porque tanto para o leitor, especialmente para a criança, né, que ele precisa ter espaço para construir a própria subjetividade dele naquela leitura, eu acho que o ilustrador, que é o primeiro leitor, né, praticamente assim da nossa história depois da editora, né, ele vai pegando também isso, né, e por isso a ilustração da Bárbara causou tudo isso assim em mim. Eu tenho uma ilustração em particular que é como se fosse o meu próprio coração, sabe? Que é uma ilustração, que é uma obra de arte que está dentro do livro, e quando vocês o acessarem, vocês vão entender o que eu estou falando. A Bárbara e você podem, inclusive, se quiserem mostrar parte do Eu livro, posso vocês mostrar, fiquem... então, essa... Claro, pode, Ótimo. claro que pode. Eu acho que dá um sabor, né? É... Enquanto você vai procurando a ilustração, eu Já vou fazer achei. uma... olha Me só, disse, não é para emoldurar. tá? É, é maravilhosa essa Vou dupla. mostrar que você mencionou também. Pois é. E aí, Bárbara, eu vou devolver uma pergunta primeiro para a Simone, que eu estou com ela, e aí essa pergunta eu quero que vocês duas tragam de volta. Antes da gente entrar na narrativa do Frederico, especialmente, quando a gente está falando de avós, as tias, as pessoas mais velhas, e essa questão está atrelada à ancestralidade. E vocês duas, como duas mulheres negras, eu acho que é imprescindível falar dessa ligação, né, de valorização, de respeito e também de resgate da história de uma ancestralidade que foi vilipendiada,
e com várias tentativas de apagamento. E aí eu queria que a Simone começasse. Simone, o quanto de você coloca nesse seu fazer que tem esse propósito de resgatar memórias, de oferecer para as pessoas, inclusive, uma história própria, nem que seja ficcional, né, para preencher esses lugares internos de afeto que a gente precisa preencher. Então, assim, quanto que você traz nesse seu ofício dessa ancestralidade, desse resgate de uma ancestralidade? É uma coisa que eu acho que já não se separa da minha escrita, né? Porque eu estou o tempo inteiro tentando estudar, resgatar sobre esses valores que alguns foram perdidos, né? E outros a gente ainda tem a possibilidade de fazer uma manutenção e um resgate. Então, acho que eu, como autora, tanto de livros quanto de roteiros, é um compromisso meu, sabe, de trazer essas narrativas para que a gente não perca mais a possibilidade de, no futuro, outras pessoas encontrarem as histórias que são dos nossos antepassados. Então, quando alguém pegar uma história como a da Bela, por exemplo, né, que cita a tataravó dela e faz uma referência, né, tá ali registrado que as pessoas negras, elas não surgiram assim do nada, sem história, sem nada. As pessoas negras têm história, têm passado, têm vó, têm avô, têm bisavô, têm tataravô. A diferença nos foi negado o direito do registro, né? O direito de manter isso vivo, manter isso como todas as pessoas brancas podem fazer. Né? Se você pega, por exemplo, uma família branca, geralmente ela tem foto do tataravô, do avô, do bisavô, tem registro. Tem história contada, tem livro de receita. Isso nos foi negado, né? A gente tem famílias que têm, algumas sim, mas não na proporção que a gente merece. Então, hoje, ter a possibilidade de escrever livro, que você sabe que, para além da minha existência, as histórias vão estar, é impossível que eu não assuma um compromisso que se registre as histórias das pessoas negras, porque são essas as histórias que mais me interessam que fiquem registradas, porque acho que já tem gente demais cuidando das outras. Então, já que somos ainda minoria, né, na escrita, inclusive, assim, eu chego a partir da luta de muita gente, né? Eu não posso chegar eu não me, assim, eu não me dou o direito de chegar onde eu estou aqui, num momento como esse, e não fazer valer tudo que se lutou para que eu chegasse aqui, né? Todos os outros escritores que vieram antes de mim, todos os autores que batalharam tanto, atrizes, enfim, todas as pessoas que estão contando as suas narrativas para que isso fique para todos, né? Os nossos, daqui para frente, deles para frente, de mim para frente, de todos que virão para frente, a gente ter esse compromisso, eu acho que... Eu não sei se compromisso é a palavra certa, né? Isso é vivência, né? Eu acho que é isso, é fazer o que Conceição sempre recomenda, né? É a nossa escrevivência mesmo, né? Quando a gente está contando e vivenciando e preservando a memória dos que nos contaram, isso flui de uma maneira tão natural que já nem parece mais compromisso, né? Enfim, mas para deixar uma palavra, eu acho que é isso. Eu tenho compromisso com tudo que eu escrevo, até porque escrever para criança, né? Diferente do que se pode imaginar, né? Uma coisa que me incomoda, livro para criança não é livrinho, né? É muito compromisso, é muito estudo, é muita leitura, é muito cuidado, né? Não só meu, mas de todo mundo que trabalha para que o livro chegue na mão de uma criança, né? Penélope já escreve há muito mais tempo que eu, sabe muito bem disso, né? E assim, me deixa muito tranquila que o Frederico esteja nas mãos da Editora do Brasil por conta desse compromisso que a Editora do Brasil tem e cuidado, né? Desde o meu texto até a hora que vai chegar lá. E é isso, tenho certeza que Bárbara passa por um processo de estudo,
a Editora do Brasil deve estar sempre com a equipe se atualizando para que entregue um trabalho decente, e eu faço o mesmo, né? Leio muito, ouço muito as pessoas. A pandemia tem sido péssimo para a gente que é escritor, né? Porque a gente escreve porque vive, né? Sente falta de ficar de escuta nas histórias que circulam, né? Os almoços de família, né? As reuniões com os amigos, né? Aquela tia que você não vê há muito tempo, e de repente alguém fala, é 80 anos, aí você vai, encontra todo mundo. Que E tem tanta história, né? A gente que às vezes é próximo sanguineamente de você, mas que você nem sempre tem oportunidade, e que a gente agora ficou meio de stand-by, assim, né? Mas tá voltando e a gente vai se alimentando de novo, e à distância, como é possível, para que isso fique. O meu desejo é sempre esse, sabe? Que tenham cada vez mais pessoas negras produzindo narrativas negras, e porque é assim que as nossas histórias vão ficar como as outras ficaram, né? Isso Aí a mesmo. gente vai dar oportunidade para as crianças de agora conhecerem e fabularem a partir de outros lugares. Isso mesmo, ótimo. E eu adoro essa palavra compromisso, eu acho que você usou muito bem. A gente tem que ter compromisso, sim. Compromisso com muitas coisas valiosas. E tá aí, o Frederico tem um compromisso com todas as crianças, todas as crianças. E você, Bárbara, me fala, esse processo todo de valorização de uma ancestralidade, inclusive preenchendo espaços com as narrativas dessa ancestralidade que foi, por vezes, sequestrada, né? Como disse, eu acho que sequestro é uma palavra para esse caso, foi sequestrada das pessoas. O que te motiva nessa hora de contar a história e traçar pontes para esse passado, para ligar as pessoas a esse passado, dar às pessoas um direito a esse passado? Quando eu pensei e quis e sonhei em ser ilustradora, assim, era muito nesse aspecto, assim, dessa necessidade e dessa falta que eu sentia, né, acho que hoje em dia tem muito mais autores, ilustradores negros, onde isso está mais retratado, mas a minha infância eu não encontrei muito histórias parecidas com a minha, personagens parecidos comigo, e acho que isso, o que a Simone falou, né, acho que a gente está ter lutado tanto e está conseguindo colocar essas histórias para o mundo, assim, né, registradas, já é ancestral por si só, assim, acho que faz parte de uma luta ancestral por si só, sabe? Tipo, a gente não tá aqui porque a gente é um máximo, mas porque, tipo, muita gente veio antes da gente para que a gente consiga estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, assim. E, enfim, eu não consigo... É que eu sou muito emocionada com o livro do Frederico, e eu não consigo, tipo, até, tipo, pensar em responder essa pergunta sem pensar numa... Só a sua emoção, a sua emoção responde muito dessa pergunta, né, Bárbara? Sim. Mas isso me lembra muito uma página do Frederico, que é uma... Não sei quanto spoiler pode contar. Pode! Assim. Você está com o Frederico aí? Você está com o seu... Tô. Então, abre para você compartilhar aqui na mão da autora, você compartilhando, aí pronto, todo mundo vai ficar apaixonado. Eu já estou apaixonada, então... Tem uma página que para mim é muito importante, assim, do livro. Lê um pedacinho com a sua voz para a gente, Bárbara, e mostra. Acho que é uma parte onde a professora está perguntando, assim, sobre o sonho das crianças, assim, o que elas queriam ser quando crescer, o que elas vão escrever, etc. E isso eu acho que tem muito a ver com essa pergunta, assim, né, que é, tipo, o processo de poder sonhar, de poder fazer algo agora, no agora, escrever. Eu pensei
né, quando estava ilustrando, o que me veio foi essa escrita do que querer ser, é quase para mim como um registro, e é mais ou menos o que eu estava pensando, que eu estava fazendo, que a Simone estava fazendo, e estávamos fazendo todos, assim, né, para projetar esses novos futuros, ou esses sonhos, assim. Enfim, foi isso que me tomou quando eu fiz essa página, e acho que tem muito a ver com essa pergunta, né, sobre ancestralidade, sobre quem veio antes, e o que a gente está fazendo agora, com os que estão vindo também, assim. Enfim, não sei se foi muito confuso, assim, mas Foi muito bonita a fala que você fez agora, essa ponte, né? Essa linha do tempo que é perene. E aí você mostra para a gente a imagem. essa página aqui, ó. Olha lá, redação. Imaginar futuros. E aí tem uma sala de aula super cheia, repleta de rostinhos aí, de histórias para contar. Sim. E essa professora referência ali na frente, né? E aí, Bárbara, agora o nosso ping-pong vai ser assim, né? Porque eu estava falando com a Simone, aí eu faço pergunta para a Simone, faço de novo para ela falar e voltar para você. Agora eu vou aproveitar e vou falar para você. O Frederico, uma história de um menino que é exatamente isso que você sintetizou, né? Ele tem um desejo de sonhar, né? De repente ele se vê numa narrativa, ele é amado, a gente sente que é uma criança amada, acolhida, uma criança, isso é muito importante, eu acho que essa construção desse imaginário dessa criança negra que é amada, que tem acolhimento, que tem família, que tem afeto, que tem pessoas com palavras sábias ao redor dessa criança, e eu, enquanto menina grande e criança, que por acaso e não sem implicação, cresci numa família branca, ao ler o Frederico, não deixei de me identificar com ele. Frederico era meu também, porque você e a Simone conseguiram fazer isso no texto. A identificação, ela vai muito além, é a sutileza da construção dele, não é a imagem física do Frederico, dele ser um menino negro. Não, a identificação é com direito ao sonho, né? E a estar cercado de afeto e essas pessoas falarem sonho. Então, eu queria que você, Bárbara, contasse para a gente, em termos de trajetória dessa narrativa, porque isso é muito difícil no livro ilustrado, né? Você tem ideia para uma ilustração, para outra, e você fala, poxa, como é que eu vou dar sequência para essas cenas acontecerem? Como é que você bola isso? Como que foi o processo do Frederico? Você fez um storyboard, você fez uma ilustração primeiro, você construiu a personagem. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, e aí, se você quiser, mostre aí as imagens que você achar que são interessantes para que a gente conheça um pouco dos bastidores dessa construção do sonho do Frederico dentro da cabeça de sonho da Bárbara, que faz a gente sonhar junto, né? O Frederico faz esse convite pra gente, né? É isso que eu senti Com quando eu peguei a certeza. história. Então, o Frederico foi o primeiro livro que eu tive a oportunidade maravilhosa de ilustrar, né? Então, todo o processo de ilustração dele foi muito experimental e no acerto e no erro, no que fazia sentido, assim, para mim. Porque eu já tinha feito algumas ilustrações, mas nunca tinha feito um projeto de um livro ilustrado, né? E aí eu comecei fazendo o Frederico a partir... Peguei a história, li a história, chorei e conversei com muitos amigos meus, negros, inclusive, também sobre ele, né? E aí, o meu processo de imersão foi primeiro pensando como seria essa família, assim. Aí eu criei os personagens primeiro. Eu tô sem uns desenhos, assim, aqui. E depois eu criei um storyboard, assim, pensando
no que fazia sentido, o que eu podia trazer de mim para o que a Simone trouxe. E isso foi muito confuso na minha cabeça, principalmente enquanto primeiro processo quanto ilustradora, tipo assim, sobre a minha autoria e a autoria da Simone, como que era, eu acho que é uma dança, assim, né, o livro ilustrado, o que eu trago para a história, o que a Simone traz para a história, e como que a gente junta isso de um jeito que fique consistente, que as duas Que histórias... tenha um movimento harmônico, né? Já que é uma dança, né, Bárbara? Sim. E E teve daí... alguma ilustração que você fez, assim, que o texto da Simone você já contou que te fez chorar. Teve alguma Sim. ilustração que você finalizou e você teve uma emoção muito profunda, assim, de você soltar essa lagriminha de feliz? Tiveram duas, assim. Então mostra, agora a gente quer saber. A gente quer saber. Uma delas é a que a Simone falou, que foi essa do coração, assim. Que é belíssima, né? Parece um bordado, Bárbara. Sim, eu pensei justo nisso, assim. Eu não sei muito como que é um coração batendo, como posso dizer, biologicamente, assim, como que é o funcionamento exato do coração, assim. Mas eu fiquei pensando muito no sentimento, assim, eu não sou mãe, isso tem a ver com a mãe do Frederico, assim, mas eu fiquei pensando muito no sentimento de uma mãe, assim, pensei muito na minha mãe também, sabe? Em Mostra algum mais uma sonho. vez esse coração. Sim, Vamos deixar ele aí paradinho um pouquinho. Olha só, gente. É incrível. Essa ilustração, ela dá uma profundidade que a gente sente como se fosse linha, como se fosse bordado, como se fosse movimento. Você falou tanto em movimento, é um movimento. E essa ilustração em especial, a gente sente muito movimento. E qual foi a segunda? a segunda foi essa ilustração do Frederico um pouco cansado. Tem uma hora que o Frederico se cansa um pouco dele, de umas É, teimosias aí que ele tá tendo. a gente às vezes se cansa, né, Bárbara? Sim, e logo um pouco antes de eu ser convidada para ilustrar o livro do Frederico, eu estava me sentindo meio como o Frederico estava aqui, assim, um pouco cansada de estar teimando e não tá dando muito certo algumas teimosias minhas, assim. Então, Mas valeu a pena teimar? ai, vale muito a pena teimar. Olha só isso que a gente está fazendo agora. E Essas duas. Simone, me fala uma coisa. Você, a Bárbara está aí, mostrou duas imagens do livro que trouxeram bastante emoção para ela. E aí eu queria que você juntasse com as palavras dela, né, desse direito ao sonho. O Frederico é um menino que ele repara uma coisa assim muito curiosa, Simone, que a gente sai reparando realmente na rua, que como são tratadas algumas pessoas e como são tratadas outras pessoas, né? E o Frederico, ele é um garoto assim, esponja, né? Ele fica ali só conectado com todas as histórias ao redor. Eu acho que Frederico vai ser escritor, hein, Simone? Eu tô achando. Será? Ou ilustrador para seguir a mãe Bárbara dele. Mas e aí ele se conecta muito assim com o ambiente. E ele percebe que algumas pessoas são especialmente tratadas, até com pronomes de tratamento que tem uma certa distinção, são chamados de doutores. E aí o Frederico também quer ser tratado daquela forma, com aquele zelo, com aquele cuidado. E tem uma contraposição aí nessa história que eu queria que você conversasse um pouco com a gente, Simone, porque dentro do núcleo familiar, com essa avó, com tudo isso que esse menino tem, ele já é o doutor, o rei absoluto, né? Mas ele precisa também da porta para fora. Ele precisa do mundo, desse relacionamento dele com o mundo, de quem ele vai ser no mundo, de quem ele é e de quem ele será no mundo.
E aí, nesse momento que eu queria que você trouxesse o que qual foi o fio de narrativa para você dialogar com esse ponto do íntimo, né, da vida íntima, familiar, e do público, da vida pública, da vida que a criança vai enfrentar, especialmente uma criança negra e especialmente um menino negro, né, que são eu não quero falar hoje de coisas absurdas e tristes, né? Vamos falar do direito de sonho, vamos falar de transformar a realidade, mas a gente precisa falar dessa esfera pública também para essas crianças negras. E aí, da onde vem o fio da sua meada, Simone Mota? Primeiro eu queria só complementar sobre a ilustração do coração, que para mim, que sou mãe, né, esses fios todos que se cruzam no coração, essa coisa do bordado me veio muito, porque ser mãe é viver costurando, remendando, né, traçando fios, para a gente mesmo saber por onde caminhar e também para os nossos filhos, né? Verdade. Por isso que essa imagem acho que mexe tanto comigo. Para a história do Frederico e essa coisa do que a gente tem dentro de casa, né, e do que a gente tem de expectativa do lado de fora, né, para algumas crianças isso é extremamente chocante, né, porque é brutal a maneira como as crianças negras ainda são tratadas no Brasil, né. Estou falando do Brasil porque é a realidade que eu vivo. Pode ser que em alguns outros lugares do mundo também seja assim, mas estou falando a partir da minha realidade. Para citar um exemplo simples, a minha tia ontem foi à farmácia e ela atravessou a rua para ir à farmácia. Quando ela atravessou a rua, um menino negro que estava vendendo bala no sinal falou: "Ô tia, eu não vou te assaltar não". Aí ela, ela atravessou de volta. "Ô meu amor, eu não atravessei porque você está aqui. Eu atravessei porque eu vou à farmácia". Então, esse é o impacto que ser negro no Brasil tem. Ser criança negra no Brasil ainda se Uma sentir... ruptura Isso. psicológica brutal, né, Simone? Sim, porque certamente esse menino, não, mas é possível que esse menino, no ambiente que ele tem, a avó, o pai, ou a mãe, ou a irmã, ou os amigos, ele tem uma outra atmosfera de relaxamento e ausência de preocupação, onde ele é aquela criança, simplesmente, né? Então, quando eu fui construir essa narrativa, e ela surgiu a partir de uma história de uma reportagem que eu vi, eu fiquei pensando como, né, a gente pode dizer para as crianças e para todas as crianças que elas podem sonhar, né, que tem espaço para fantasia, para todas as realidades, porque me incomoda o que vem sendo ceifado de algumas crianças, né? O quanto é tirado dessas crianças essas possibilidades que são tão cotidianas para crianças como os meus filhos, talvez os seus, né? A Bárbara não tem. Então, eu acho que isso é um direito de todos, todos, o direito à infância, ao sonho, e o Frederico traz isso muito, né? Ele vê, puxa vida, eu estou vendo tanta gente ser bem tratado, né? Ser respeitado, ser chamado com essa pompa toda, eu também quero esse lugar, eu também tenho direito a esse lugar. E é isso, ele tem esse direito. Com certeza ele tem esse direito, ele pode conquistar esse direito, né? E ele vai abrindo com a avó ali as possibilidades de se aproximar desse direito, né? Então, é uma luta que está ali naquele menino, certamente tem uma luta, mas é uma luta numa perspectiva da criança, sabe? Eu tive muita preocupação de não trazer uma história de adulto, né, que inspirou o livro, para o universo da criança, mas com esse olhar que a criança tem, né? A criança, ela não, por mais precária que seja a sua condição, ela sonha. Ela sonha.
sabe? E esse direito, eu acho que não pode ser negado a ninguém. Ele tem que, pelo contrário, ser valorizado, incentivado, abrir possibilidades para que esses sonhos se realizem, sabe? Sim. Então, para mim, o Frederico é muito sobre isso, sobre a teimosia como uma coisa positiva, né? A gente está teimando, mas está teimando porque a gente quer, sabe? Não venham dizer, porque é fácil falar, não querem nada, né? É confortável estar no lugar de poder e dizer para o outro, vocês não querem nada. Não, a gente quer. As crianças todas, as negras, as não negras, as crianças querem. Elas querem ser vistas, elas querem saber que podem sonhar em ser doutor e ser doutor, né? Seja o doutor aquele que é tratado com esse quase adjetivo porque está numa posição de poder, ou seja o médico, ou seja o doutor em ciências sociais, ele quer, ele tem esse direito, né? E a gente não pode ceifar esse direito da criança, tem que alimentar. Essa fase que eles estão é a fase onde a gente deixa a fantasia fluir, porque é a infância que alimenta a nossa vida adulta, né? Sim. Então, e a cidadania plena, ela sim. pressupõe que esses direitos se realizem, Exato, né, Simone? exato. Isso é direito constitucional de todos, né? E que a gente sabe que não é de todos. Então, se a gente pode fabular, fantasiar, levar histórias para a criança, que sejam histórias assim, de possibilidades, né? Eu tenho me pautado muito na frase que eu coloquei aqui no livro do Frederico, da Bom, Yolanda Reis. aproveita para segurar o Frederico e mostrar Sim. a capa dele, porque Olha, a Bárbara falou hoje em movimento, gente, e essa capa é puro movimento. Sim, e o que é essa capa se abrindo, né? Eu fico quase como se eu fosse criança, eu estava brincando de boneca dentro desse livro, porque o que é essa capa? E quando você vira aqui por dentro, olha isso, gente. Tá maravilhoso esse trabalho. Eu queria um papel de parede desse no meu escritório. Eu também queria. Eu acho que a gente pode fazer um encantamento com a Bárbara. E aqui no início do livro, né, a fala da Yolanda diz que a literatura oferece material simbólico para que a criança comece a descobrir não apenas quem é, mas também quem quer e pode ser. Então, é uma frase, para mim, muito profunda, que cada vez que eu leio, eu tiro alguma coisa, e o Frederico vem muito dessa frase ecoando na minha cabeça também, sabe? Que é isso, qual é a possibilidade, que possibilidade que a gente está dando através das nossas histórias, né? O que a gente está escrevendo para essas crianças, né? Isso mesmo. É um questionamento que volta para aquela palavra que você disse. Qual é o seu compromisso? Isso. E aí, a gente está aqui nesse papo de comadre, né? De compadre também, porque tem as comadres e os compadres que estão... Mas lançamento é assim, Penélope, é uma conversadeiria danada. Essa prosa ao redor desse fogão de ferro da Bárbara, que está ali dentro do livro. Está sentindo o cheirinho do café, mineiro? Sentindo esse cheiro do café, do bolinho de fubá, que com certeza rola muito na casa do Frederico. E para a gente caminhar para esse final de live de lançamento do Frederico, eu quero dizer para vocês que o livro está disponível na Livraria da Travessa, autografado pelas autoras, um luxo, porque Simone, imagina, está no Rio de Janeiro, a Bárbara está em Minas Gerais, e quem comprar o livro da Livraria da Travessa vai ter ali, no mínimo, um pedaço imenso aí de Brasil, a editora do Brasil em São Paulo e no Rio. Então, vai ter um pedaço aí para vocês, olha, com uma farta goiabada nesse livro aí, com um pedacinho de Minas, um pedacinho da Simone, desse ar carioca maravilhoso que eu adoro. Então, confiram na Livraria da Travessa esse livro autografado por essas duas lindezas, Simone Mota e Bárbara Quintino. E para finalizar, eu vou pedir para a Bárbara dizer assim, Bárbara, por que essas pessoas, esses leitoras de idades de 0 a 137 anos, por que eles devem ler, e ler com
as imagens, ler o texto, ler em voz alta para resgatar a oralidade. Por que eles devem ler Frederico? Ai, acho que tem muitos motivos para ler o Frederico, mas acho que principalmente porque tem um convite nesse livro que é urgente, é para agora, assim, sabe? E esse convite é justamente esse convite ao sonho, assim. E acho que isso é grande, maravilhoso demais, não dá para deixar de pegar esse convite para si, assim. Então, acho que todo mundo tem que ler e pegar esse convite para cada um, pessoas de 0 a 100 anos mesmo, ou mais. E a gente pode sonhar que você fica com a gente na literatura para a infância, Bárbara? Você chega para ficar? Ai, com certeza, aí é o meu sonho, né? Pronto, então a gente está sonhando com você, tá bom? A gente está sonhando com você porque a sua estreia está belíssima. Segura aí o filho no colo, mostra a capa do Frederico, que é linda, que você foi realmente um trabalho de estreia dessa grande artista que chega com uma estreia super madura. Eu tive a oportunidade de ver o livro antes do lançamento na editora e ficamos, a equipe inteira, assim, apaixonada pelas imagens, pela construção da imagem, pela potência, pela forma como você caracterizou cada uma dessas pessoas que moram dentro desse livro, Bárbara. Muito obrigada. Obrigada. Simone, e você? Por que a gente tem que ler Frederico? Para a gente poder sonhar juntos com novas possibilidades e construir esse sonho juntos também, né? Encontrar ali no Frederico a oportunidade que, por exemplo, eu não tive, né, enquanto criança, de me conectar com um personagem tão próximo do meu eu, né, do meu jeito de ser, da minha família, de tudo que estava ao meu redor. Então, que todas as crianças, que todo mundo resgate, né, através do Frederico, essa oportunidade. Eu acho que pode ser um bom caminho para chegar ao Frederico. Se está como eu, né, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui muitas e muitas horas, mas eu acho que ficou um convite muito delicioso aqui da Simone e da Bárbara, e espero que eu tenha contribuído para conversar com essas duas artistas que têm um compromisso afetuoso e sério e íntegro com a infância. Não é com a infância enquanto um espaçozinho que começa e termina na vida da gente, mas inclusive com a infância que a gente carrega dentro da gente e que quando a gente se sente perdido ou perdida, a gente vai lá naquela criança que está dentro da gente para buscar a orientação de qual caminho a seguir. Eu espero que Frederico inspire as crianças de vocês a buscarem caminhos para sonhar e para possibilitar que todas as pessoas ao nosso redor sonhem também. Porque sonhar sozinho é muito chato. A gente tem que sonhar junto. Simone Mota, eu arrepiadinha aqui conversando com você, minha querida amiga, minha companheira de estrada. Muito obrigada, vida longa, a todos os seus projetos e as suas falas potentes e realizadoras. Frederico, chegue ao mundo com muito, muito brilho, muito sucesso. Obrigada. Bárbara. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, acompanhando. Bárbara Quintino, você nasceu bem acompanhada, a sua parceira aí é das pessoas mais afetuosas, mais queridas que eu conheço. Você está chegando na estrada bem acompanhada. Digam aí as palavras finais de vocês para a gente dar um tchau. Muito obrigada para todo mundo que está com a gente até agora, que está nos ouvindo, nos vendo. E veja o Frederico, não percam de dar uma espiadinha.
Obrigada a todos, a foi timidez ótimo. da Bárbara é proporcional desproporcional ao talento dela, tá, gente? É muita timidez. Ela é tímida para falar, mas no talento ela não economiza nada. Nada, verdade. Aí, e eu vou deixar um pedido, quem adquirir o livro e for postar, usa a hashtag Frederico, para a gente poder saber que vocês compraram o livro e acompanhar através da hashtag quem tá se deliciando com essa história. Eu adorei essa dica da Simone, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou fazer também a minha foto com o hashtag Frederico. Vou aproveitar para marcar a Bárbara Quintino e a Simone Mota, as duas autoras, e a Editora do Brasil, e a Livraria Travessa, porque fica todo mundo muito marcadinho ali no post, e a gente compartilha felicidades. Muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco. Vida longa à literatura brasileira, ao Frederico e às livrarias que trazem saúde para a nossa vida. Obrigada. Bom, tchau, tchau.